Hoje eu não quero falar de uma mensagem muito confortável, quero fazer uma reflexão que é necessária, principalmente hoje em dia, porque existe algo dentro da igreja que está acontecendo nesse momento. E talvez é uma das armas mais eficazes hoje de Satanás dentro da igreja. Não é a perseguição, não é o mundo, não é a falta de recursos, é a divisão. Enquanto a gente ora para o avivamento, a gente vê contenda crescendo dentro da igreja. Quando a gente fala de Jesus, a gente disputa posição, por exemplo. Enquanto a gente está falando sobre amor, muitas vezes é alimentado rivalidade dentro da igreja. E talvez a pergunta mais honesta seja em que momento a gente começou a lutar um contra os outros dentro da igreja. E esse é um veneno silencioso. A gente vive um tempo onde denominações, por exemplo, competem uma contra as outras. Eventos são comparados, ministérios disputam relevância, púlpitos se tornam lugares de indiretas e acusações dentro do culto. Líderes estão expondo outros líderes, igrejas divididas, pessoas feridas, abandonando a fé, não por causa de Cristo, mas por causa de homens, de lideranças. Isso não começou hoje. E a Bíblia já alertava sobre isso. Em 1 Coríntios, Paulo disse: eu sou de Paulo e outro eu de Apolo. Porventura não sois carnais? E no final Paulo diz: Cristo está dividido? Quando o nome de homens cresce mais do que o nome de Jesus, algo saiu do lugar. Isso é evidente. A religiosidade carrega um disfarce. O problema não é a estrutura, não é a organização, não é o crescimento. O problema é quando a obra deixa de apontar para Cristo e passa a sustentar ego, cargo, domínio sobre as ovelhas, por exemplo. Jesus confrontou exatamente isso em Mateus 23. Ele falou com os religiosos da época que conheciam as escrituras na época, mas haviam perdido totalmente o coração. A aparência era santa, mas o interior estava distante do Senhor. Religiosidade, ela é muito perigosa porque parece espiritual, mas não transforma ninguém. E o dano maior é o impacto no perdido. E é aqui que está a parte mais dolorosa e perigosa disso. Existe alguém ferido olhando para a igreja de lá de fora. Alguém buscando uma esperança. Alguém cansado da vida. Alguém precisando de paz. Mas quando olha para dentro, vê disputa, vê escândalo, vê ataque público de uma liderança no púlpito para outra liderança. Como essa pessoa vai confiar na igreja? Como ela vai chegar num ponto de confiança e segurança para ela se aproximar? Jesus orou em João 17 para que todos sejam um, para que o mundo creia nele como um. A unidade não é uma estética, ela é evangelística. A divisão enfraquece o testemunho, e principalmente do evangelho e da autoridade da igreja mediante ao povo. A igreja nunca foi chamada para competir entre si, dominar pessoas, quem tem arrecada mais oferta, por exemplo. Nunca foi chamada para esse tipo, nunca foi chamada para um império. A igreja foi chamada para revelar Cristo, para servir, para curar, para restaurar, para apontar a cruz. Esse é o papel da igreja. Porém, lembrando com muita clareza, existem lugares sérios, líderes íntegros, existe pessoa que ama Jesus verdadeiramente e que está liderando obras. E é isso que nos dá esperança, nos renova na bendita esperança. Além de Jesus, vermos pessoas que realmente nos conduz para o caminho de Jesus. Talvez o avivamento que tanto nós pedimos não comece com grandes eventos, mas com arrependimentos, com a volta da unidade da igreja, de uma forma forte, sólida. Quando líderes voltarem a chorar pela presença e não pela relevância, quando os púlpitos voltarem a formar discípulos e não plateias, quando o nome de Jesus voltar a ser suficiente, aí sim teremos uma igreja forte, unida e realmente avivada em todos os lados. O Apocalipse fala de uma igreja que fazia muitas coisas certas, mas havia perdido o primeiro amor. E Jesus não pediu estratégias novas, ele pediu o retorno dela. E tudo isso não foi uma acusação, e sim uma chamada, porque a igreja pertence a Cristo, e aquilo que é dele precisa refletir o coração dele. Se a gente quiser avivamento, precisamos, primeiro, juntar em unidade, sermos unidos, como uma igreja só. Se quisermos, precisamos primeiro de humildade. Talvez a maior revolução espiritual em nosso tempo seja simples. Menos disputa, mais cruz, menos palco, mais presença. Talvez o verdadeiro avivamento comece quando voltarmos a ser apenas irmãos.